Sexta-feira, 29 de outubro de 2021. Chegou a hora de uma boa dose dupla. Dois assuntos comentados por dois Marcelos. Eu, Marcelo Campos, e o Marcelo Cardoso, que vai chegar já já para ficar aqui com a gente. O Dose Dupla de hoje é uma verdadeira obra de fricção, de atrito mesmo, nada a ver com ficção, né? Apesar do que a nossa política aí às vezes parece se desenrolar na própria ilha da fantasia, né? O nosso primeiro assunto é a briga de foice e martelo também, talvez, né, entre os presidentes das duas casas legislativas. É o próprio UFC Congresso. No embate, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, por causa do não andamento aí das pautas do governo no Senado. Em seguida, vamos passar aí para a autêntica gourmetização da censura, né, que vai ganhando aí novas faces e facetas no Brasil, conforme o cenário político. Nós vamos destrinchar aqui essa verdadeira evolução do conceito e da prática da censura no Brasil ao longo do tempo, com a percepção do meu xará que está chegando aí, Marcelo Cardoso. E aí, Marcelo Cardoso? Pelo visto, tem muita coisa esquisita aí, além do que está acontecendo na política brasileira, né? Mas está parecendo aí uma novela mexicana, você não acha? Pois é, Marcelo Campos, mas precisamos fazer uma ressalva. As novelas mexicanas são bem mais criativas do que esse novelão que a gente está assistindo na política brasileira. Não? Os atores das novelas mexicanas não usam criptomoedas nem Bitcoin para se promoverem. Olha, tempos estranhos, como dizia o ex-ministro do STF, Narco Aurélio Melo. Com a política no ralo e a censura voltando. Ora, se tudo evolui com o passar dos anos, por que com a censura seria diferente, né? A cara dura dos Index Librorum Prohibitorum, estavam as heresias vedadas de serem cometidas, até a subjetividade e a compra de opiniões e meias-verdades, nada mais são do que mentiras inteiras, né, segundo o provérbio, a censura se disfarça e se torna até palatável. Quem diria? Então vamos sentar na cadeira, porque dentro de 30 segundos vai começar mais um Dose Dupla aqui no instantenews.1. Seja bem-vindo. Desde que o presidente Bolsonaro tomou posse em 2018, a gente percebe que tem muita gente na política que jamais imaginou que ele chegasse à presidência da República, né? O que a gente tem visto corresponde a um verdadeiro massacre contra o chefe de Estado. Eu não sei se você lembra o que já fizeram aí Rodrigo Maia, quando era presidente da Câmara, e o Davi Alcolumbre, quando presidia o Senado. Dois moleques, né, a serviço daqueles que sempre estiveram na política, nunca para servirem, mas para se locupletarem, né? O Rodrigo Maia, ele não conseguiu se manter na presidência da Câmara e nem o Alcolumbre na presidência do Senado como gostariam, né? Mas o senador do Amapá se articulou internamente e conseguiu ocupar a presidência da principal comissão do Senado, que é a de Constituição e Justiça, depois que ele deixou a presidência da casa. E todo mundo está vendo o estrago que ele vem fazendo ao não marcar a sabatina, por exemplo, do indicado do presidente Bolsonaro para o STF, que é o André Mendonça. A gente sabe o que está por trás disso aí, né? Agora, tem também esse estrago, né? É maior, inclusive, pela omissão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já anunciou até a sua candidatura à presidência da República. Acho que numa articulação aí com o Gilberto Kassab, tudo indica
que ele é o provável vice-presidente da chapa do Lula, né? E aí, isso explica muita coisa, concorda, Marcelo? Explica aí como, né? Nhonho e Batoré, né? Nhonho sumiu de cena, foi trabalhar com Dória em São Paulo, fora da cena política, você não ouve mais falar dele. Veja causa de prejuízo para o Brasil. O presidente do Senado, as características do Rodrigo Pacheco. Um sujeito subserviente ao Supremo, achou a cabeça quando o Barroso determinou a abertura da CPI, interesses pessoais e profissionais. Como eu falei, recebeu goela abaixo a CPI, presidida por um senador que está com passaporte retido por envolvimento em corrupção. Ele já teve irmãos e esposa presos e está mais para presidente de facção para a comissão parlamentar de inquérito, ou uma facção parlamentar de inquérito, quem sabe, né? Agora, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sempre saiu pela tangente para não se pronunciar no período em que a CPI da Covid humilhou e distratou depoentes, mentindo descaradamente. Né? Muito escancarada a postura ruim dos senadores que conduziam os trabalhos, é dele por omissão. Né? Quer dizer, ele, muito quieto, mais uma vez baixando a cabeça. Baixou a cabeça para o Barroso, baixou a cabeça para os desmandos da CPI. Agora, vamos lá, 3 adjetivos resumem bem quem é essa autoridade que preside o Senado. Frouxo, omisso e interesseiro. Até agora, pelo menos aparentemente, ninguém batia de frente com ele. Mas parece que as coisas andam mudando, né? Parece que o presidente da Câmara, Arthur Lira, partiu para o confronto aberto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele andou, o Lira, cobrando no Twitter algumas decisões do Senado para mostrar que determinadas coisas não estão andando, estão aí atravancando o Brasil, né? E Não. tudo girou em torno da votação da PEC dos precatórios, que abre um caminho para um auxílio temporário até dezembro do ano que vem, uma parcela bastante significativa da população brasileira. A Câmara fez seu papel, mas o auxílio permanente só vai poder acontecer com a mudança no imposto de renda e nos dividendos que estão empacados lá no Senado, né? O Lira disse que nós, se referindo aos políticos, né, não podemos ser insensíveis, porque são 20 milhões de famílias sofrendo com os rebotes da pandemia. E enumerou os principais rebotes aí. A inflação mundial, não é uma coisa só brasileira, né? Está acontecendo no mundo inteiro. Só eu acho que o PSOL, o PT, PCdoB e outros partidos de esquerda acham que o problema é só do Bolsonaro, né? Tem também o aumento das commodities, a crise energética e até o preço dos combustíveis que anda aí nas alturas, né? E a gente já sabe, né, Marcelo, que na política não tem santo, mas a Câmara está muito mais alinhada às políticas do presidente Bolsonaro, que estão indo assim ao encontro das necessidades da população, pelo menos o que a gente está observando, né? Pois é, você falou em cifras, né? A população mais necessitada, 20 milhões de famílias. Se a gente puser numa média por baixo 3 pessoas em cada família, isso representa 60 milhões de pessoas, que é mais de um terço, por menos de um terço da população brasileira, o que não é pouca coisa. Né? Tudo em função de todo esse complicador, não só o Brasil, mas o mundo inteiro vem vivendo desde março do ano passado. Vamos lá, parece que quando o sujeito assume um cargo na Câmara, no Senado, no Congresso, enfim, a primeira coisa que acontece é uma desconexão com a realidade. Puxa o plug e o cara desliga, então acabou, lá se vai. Eles passam a viver naquela bolha, achando que as pessoas acreditam que estão fazendo o melhor para o país, que eles estão fazendo. Né? E, na realidade, ali naquelas 2 casas de tolerância, como a gente costuma sempre lembrar, é cada um por si. Se puder tirar Deus da jogada, ainda é melhor. Né? Se Deus olhar por todos, acaba atrapalhando os planos. E muito. Verdade. Eu lembro até, rapaz, que em fevereiro desse ano, quando Rodrigo Pacheco e Arthur Lira tiveram confirmadas aí as suas posições de presidente da Câmara e do Senado, na época não se falava em outra coisa, a não ser as votações das reformas propostas pelo Executivo. Mas todo mundo dizia que estavam ali, as pessoas estavam ali para
tocar, contribuir. ajudar, contribuir para tornar o Brasil um país moderno e aquela baboseira toda, né? O próprio Palácio do Planalto tinha apoiado os dois candidatos aí, estava comemorando aí as duas vitórias, né? Pois é. Mas uma vitória caixa do Lira, o governo e a pauta liberal do Ministério da Economia ficaram nas mãos do Centrão. Esse bloco, né, o Centrão, é identificado com um apetite pela distribuição de cargos e verbas para atender suas aspirações políticas, né? Chega a ser até pejorativo você falar nesses termos. Centrão tem sempre um aspecto negativo. E havia uma incógnita de como ia lidar com o Planalto, como é que essa coisa ia funcionar, junto com a equipe do Paulo Guedes. O Lira falou, na época, em atender o público mais vulnerável, o presidente da Câmara. O Pacheco, o presidente do Senado, prometeu fazer uma conciliação matemática entre o teto de gastos, que todos os especialistas dão como certo que precisará de fortes ajustes, e as demandas da população mais pobre. Né? Agora, a pandemia, a crise sanitária, obrigou o governo a gastar e criar um rombo de 700 bilhões de reais. A Câmara, muita coisa andou, apesar daquelas dificuldades clássicas e tal. Mas no Senado, as votações não saem do lugar, tudo estagnado. Ninguém fala em reforma tributária, ninguém fala em reforma administrativa, e era isso que se esperava. Né? Na realidade, ninguém quer se indispor com ninguém, é sempre assim. Imagine como ficaria um parlamentar que votasse contra interesses de servidores públicos, por exemplo, já que em 2022 eleição. Na realidade, ninguém quer ficar mal com ninguém, ainda tem esse aspecto. Né? E o Senado ainda propõe indenização para profissionais de saúde que tenham sido incapacitados pela Covid. Uma medida populista e contrária ao interesse público. Chegou-se a pensar também até em indenizar as vítimas. Isso foi aventado pela CPI. Né? Então, vamos fazer cortesia com o chapéu alheio. O dinheiro a gente inventa, vende em algum lugar. Imprime. O Lula não sugeriu isso? 300 bilhões de reais, sai imprimindo nota, não sei o quê. Assim se resolve tudo muito fácil. Então, isso acaba trazendo mais despesa para o governo. Além daquelas aberrações de financiamento público para campanhas eleitorais, 6 bilhões de reais, eram dois que pularam para 6, né? E isso acaba impedindo que recursos venham aonde eles são realmente necessidade em relação à população. Por isso que não se consegue mudar nada no Brasil. Poxa. Os caras ficam olhando para o próprio umbigo, vendo apenas as suas próprias necessidades. O país que se dá. Né? Olha, desde agosto desse ano, a gente já percebe publicamente, né, que o clima entre aí os presidentes da Câmara e do Senado ficou mais acirrado. Mas as coisas começaram a ficar ruins muito antes, lá no início do ano, né? E a razão foram as divergências aí na tramitação de diversas propostas. Enquanto o Lira cobra do Senado um posicionamento com relação a determinados temas, o Pacheco acaba se fingindo de morto e vem com aquele discurso de que quer evitar o assodamento e tal. Mas no momento em que a mosca azul picou o Pacheco, ele acha que tem chance de ser um nome para ocupar a presidência a partir de 2023. Ou então ser vice do Lula na próxima disputa. Tudo ficou um pouco mais complicado para o governo, né? Que os políticos são capazes de qualquer coisa para garantir seus objetivos e seus interesses, todo mundo já sabe disso, ninguém tem dúvida, né? Mas, prejudicar pessoas que foram impactadas por essa pandemia sem precedentes no mundo, aí já é demais, né, Marcelo? Pois é, o cara quer ser visto do Lula. Pelo menos é um poste mais arrumadinho. Um poste que talvez dê um pouco mais de luz que o outro. Rapaz, depois que o STF transferiu para os governadores e prefeitos a condução da previdência, né, nos estados e municípios, a gente viu o que aconteceu. O pior é que o Senado, que deveria aproveitar a CPI para apurar o desvio de dinheiro federal na compra de equipamentos que nunca chegaram, ou talvez sequer nem tenham sido comprados, não fez absolutamente nada em relação a isso. Resolveram fazer da CPI um palco eleitoral e uma metralhadora giratória sem controle para atingir o presidente com narrativas sem qualquer embasamento jurídico. Gastaram milhões de reais de dinheiro
público, a satisfação pessoal de senadores que têm prontuário invejável, no mau sentido. Mas é bom deixar claro, Marcelo, que o Arthur Lira também não é nenhum santinho, né? Que está fazendo de tudo para apoiar o governo. Tudo e todos têm seus interesses. Veja bem, quem joga na política é obrigado a negociar, senão cai. Só que tem uma coisa, né? Negociar é bem diferente de fazer negociata, né? Infelizmente, uma boa parte dos nossos políticos preferem as negociatas do que negociar e fazer composições que vão beneficiar lá na ponta o cidadão, que no final das contas, além de ser o que paga, é o mais prejudicado nessa história. Eu mesmo ainda não engoli a omissão do Arthur Lira naquele episódio do deputado Daniel Silveira. Ele também Nem foi eu. subserviente ao STF. Resta saber o porquê, né? Eu até imagino que deva ser. Isso é uma das maiores excrescências da história recente do parlamento. Vai ficar registrado. Né? Sobre a questão de negociação e negociata, Aparício Torelli, o barão de Tararé, nos ensina que negociata é todo bom negócio para o qual nós não fomos convidados. Né? Exatamente isso. Vou me dar bem. Hoje vou me dar bem. É muito difícil você romper uma estrutura viciada há mais de meio século. São 50 anos. Ninguém vai largar o osso. Essa briga aí do Arthur Lira com o Rodrigo Pacheco pode até continuar, mas uma certeza eu tenho. Cada um está vendo e apenas isso, seus próprios interesses. E, infelizmente, os interesses do Brasil, que são muito maiores, são jogados para o escanteio. É sempre assim, infelizmente. Pois é, rapaz, mas não é só o que está acontecendo na política que assusta a gente, né? A nossa justiça, que está totalmente politizada, também anda mexendo os seus pauzinhos, né? Essa Que bom. semana, você vê, o Facebook anunciou um trabalho conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral, que vai consistir em passar aí a inserir rótulos em postagens sobre as eleições, tanto no Facebook quanto no Instagram, que são controlados pelo mesmo grupo. Agora, eles vão fazer o redirecionamento de usuários para a página da Justiça Eleitoral na internet. Olha só. A medida, segundo se explica, aí seria para combater a desinformação e as ameaças à integridade do processo eleitoral. A ideia é proteger o processo democrático, identificando e agindo contra as ameaças e as pessoas a terem acesso aí às informações confiáveis sobre a votação. Você sabe que eu fico até emocionado, Marcelo, vertendo aqui em lágrimas de crocodilo com a preocupação desse pessoal em proteger a democracia? Me lembro do Jô Soares, no Planeta dos Homens. Tem pai que é cego, né? Tem gente que acredita. Né? Quer dizer, que coisa, rapaz. Quem crê nessas boas intenções, se não é idiota de fato, demonstra ser. Só pode, cara. Esse apoio desinteressado da plataforma faz até lembrar a proteção à democracia, entre várias aspas, né? que eles mesmos perpetraram nos Estados Unidos, banindo o então ainda presidente Donald Trump das redes. E ainda governava o país. Sob esse mesmo pretexto, coisa que de modo muito suspeito a CPI do circo, coincidentemente, propõe fazer com o nosso presidente, usando a desinformação como senha para justificar esse tipo de censura. Querem calar o Bolsonaro. É preciso calar quem se opõe ao establishment. Vale tudo para conseguir esse intento, né? A gente sabe. Mas no caso do Bolsonaro, Marcelo, a pretensa ameaça seria pela divulgação de fake news sobre aspectos da pandemência, né, provocada aí pelo vírus chinês. A CPI aprovou 2 requerimentos pedindo sanções contra o presidente, que, por sua vez, já acionou os meios jurídicos para sua proteção, que é óbvio, né, que ele iria fazer. Um desses requerimentos que é a quebra do sigilo telemático do Bolsonaro, determinando que o Google, o Facebook e o Twitter forneçam dados a partir de abril de 2020. A Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal foram os que receberam esses requerimentos.
Parece que eles estão E, na exigindo realidade, mais eles estão até do que exigindo, isso. né, que as redes Né? suspendam o acesso do presidente às suas contas, o que Isso é é um um absurdo. absurdo, né? E a ação não é coincidentemente endereçada de modo providencial a um dos ministros, o iluministro Alexandre de Moraes, Eu pedindo que o Bolsonaro seja banido ou suspenso aí das redes sociais. A artilharia é pesada e covarde, rapaz, ainda mais em ano pré-eleitoral e no âmbito da divulgação que o presidente tem feito das obras, enfim, das realizações do seu governo. Esses caras vendem a própria mãe para obter qualquer coisa que lhes interesse, né, meu amigo? E com a seca das torneiras do dinheiro público, os sintomas da abstinência ficam cada vez mais severos. não é? Mas, retomando a questão da proteção do processo eleitoral, chamemos assim, sem qualquer ranço de civismo, os usuários no Brasil vão começar a receber, né, vão ver um rótulo nas postagens relacionadas às eleições e serão direcionados a uma página do portal da Justiça Eleitoral a fins de esclarecimento. E a propósito dessa força-tarefa, com a lisura do processo, o Facebook está informando, sabe o quê? Desde 2016, o número de funcionários que atuam na área de segurança e integridade das plataformas foi quadruplicado, passando para mais de 40 mil pessoas. Né? Então, se não houver nenhum caolho nesse bando de gente, são 80 mil olhos vigiando tudo o que a gente escreve, olhos super atentos, prontos para detectar pecados, determinar penitências digitais a todos nós. Deus nos proteja. Verdade, rapaz. E sobre a questão da censura, a gente consegue perceber aí, no intervalo de quase um século, numa visão mais panorâmica aí da coisa, alguns aspectos típicos, né, bem marcados do exercício do controle sobre o que se diz, sobre o que se escreve, né, Marcelo? Gente, veja só, lá no Estado Novo, a ditadura Vargas de 15 anos, entre 1930 e 1945, o regime ficou mais fechado aí a partir de 37, havia o tal índex que eu falei. Ou seja, era um conjunto de temas e até de palavras que eram tabus e não podiam ser mencionados. Ou seja, a mão do Estado controlando explicitamente, de modo conhecido, o que pode e o que não pode falar. Isso é meio distante das gerações que vivem o nosso tempo, né? Inclusive a nossa, que nem chegou a ver o Getúlio vivo. É, E ele estava no segundo mandato pós-guerra, dentro de uma certa normalidade, né? Mas é informação preciosa que não se pode perder, né? Pois é, que havia realmente isso. Não se pode falar disso, esse assunto aqui o jornal não mexe. Mas aí discute-se também alguma intervenção estatal nos governos militares após 1964. Mas essa análise ainda suscita boas controvérsias. Né? Daí nós damos um salto no tempo até os anos 2000, para os 16 anos, mais de uma década e meia de governo do PT. A censura dessa época, de maneira diferente, era velada e, sobretudo, subjetiva. Oficialmente ela não existia, mas se manifestava através do, digamos, desestímulo a temas que incomodavam o governo. E essa inibição se fazia pela pressão sobre a mídia adestrada, que era irrigada com verbas de propaganda, né? O expediente de ameaçar com alguns tipos de contenção nas torneiras para segurar a onda. O problema é que não havia definição quanto ao que era proibido. De repente, alguma coisa que frequentava o noticiário sem problema virava um senhor problema, se afetasse alguém do sistema. Era tudo muito subjetivo, ao sabor das brisas e ventanias do mundo político. Quer dizer, não se sabia. A princípio, nenhum assunto era proibido, mas dependendo do que estivesse acontecendo naquele momento, ou de alguma pessoa do grupo que viesse a ser impactada negativamente, não, esse assunto já não entra mais no noticiário. Ah, mas espera aí, não, então, eu vou lhe contentar com mais verbas publicitárias para você não falar, ou vou fazer o contrário. Vou tirar as verbas do seu veículo se você insistir em tocar no assunto. É assim. Pois é, rapaz, pisar em ovos é chato, né? Hum. E
era o que acabava acontecendo, né? O jornalismo quase pedia licença para se abordar determinados temas. E isso tudo era fruto do medo que os chefes de redação passavam, né? Ninguém queria sofrer represália pecuniária, né? A pressão era no mais sensível órgão do corpo humano, que é o bolso. Exatamente. Agora, depois, com a fraudemia, vem o terceiro viés da censura, o impedimento da discussão de opiniões. Está em vigor agora ainda, né? Nada do que contraria a controvertida ciência dos especialistas em generalidades, os ditames da organização que deveria ser da saúde, ou o controle de informação do Partido da Terra do Dragão Vermelho pode ser contestado. Toda opinião destoante leva necessariamente o selo de fake news, direito à retirada de postagens nas redes sociais, suspensão temporária da prerrogativa de postar, eu passei por isso, até banimento das plataformas. Nessa circunstância, são exatamente os conservadores e aqueles que manifestam o direito de pensar que são tolhidos e passam eles sim a pisar em ovos. Tudo tem que ser dito com extremo cuidado, para não ferir os voláteis É, padrões de comunidade, né? E a vaidade dos donos da verdade. nós nos policiamos como nunca aí, né? A gente nunca se viu obrigado a fazer isso, menos por medo das ações em si, mas pela impossibilidade que a gente pode vir a ter de esclarecer as pessoas segundo os nossos pontos de vista, que a gente considera correto, né? Corretos da mesma forma como os donos da verdade, como você falou, né? Eles acham que são eles. Pois é, perfeito. E agora, rapaz, ainda sobre o julgo dessa terceira vertente, da impossibilidade de contestação, né, quando você é banido por pensa diferente, vem a quarta vertente, o quarto viés, é a novidade do conluio, perdão, do trabalho contra a desinformação. E a mais popular das redes sociais vai começar a fazer o Tribunal Superior Eleitoral, um órgão oficial, né? Aliás, uma das maiores excrescências da estrutura judiciária brasileira, que só existe no nosso país e que tem por função, com a mesma função do TSE, além de consumir recursos públicos em grande escala, Marcelo? Não me lembro. Seria regular um processo que ocorre a cada 2 anos, né? No intervalo temporal relativamente estrito aí, por meio de sistemas informatizados, que tem o péssimo hábito de dar bugs aí justamente no processo de apuração e divulgação de votos, né? Isso mesmo, obrigado. Enfim, vivemos uma nova e forte censura das nossas manifestações, sob o mesmo pretexto desse terceiro viés, que passamos a conhecer no ano passado, o de coibir a desinformação. É para o nosso bem, como tem sido as diversas restrições desde março de 2020, passado o carnaval, até porque nessa lógica que vem sendo imposta, a verdade pertence apenas a eles, que nos monitoram, nos calam a boca e até nos processos entendem por crime de opinião, conforme tipificado em lugar nenhum. Difícil se fazer qualquer coisa hoje em dia, hein, Marcelo? É isso aí, Marcelo. Exatamente por isso que não diremos mais nada daqui por diante, né? Pelo menos hoje. E é que o nosso tempo acabou aí. O Dose Dupla vai ficando por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou aqui a partir de qualquer canto do mundo pelo instantenews.1. Tenhamos todos um ótimo fim de semana e um grande abraço e até o próximo programa. Um Marcelo abraço a Carlos. você também, Campos, também a você que nos honra com a sua audiência. Semana que vem, entrando em novembro, estaremos de volta. Sempre dois assuntos, dois Marcelos. Abraço. Tchau.